Olá, paz do Senhor. Hoje nós vamos meditar no livro de Gênesis, no capítulo de número 6, versículo de número 1 até o versículo de número 12, que diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e nasceram-lhe filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de toda sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, o que nós vamos falar aqui a respeito deste capítulo, né? O entendimento que o Senhor me deu a respeito desses versículos. Primeiramente, né, a gente se depara falando que havia se multiplicado, os homens haviam se multiplicados na face da terra. Porém, eles eram maus, só havia maldade no seu pensamento, ou seja, o homem havia se corrompido, por isso toda a terra estava corrompida. E se a gente for procurar no dicionário, o significado da palavra corromper-se, corrupção, tem a ver sobre a humanidade como suborno, se vender por algum valor ou se trocar uma informação por alguma vantagem. Mas a gente também vê algo muito interessante no significado de corrupção, que quer dizer decompor-se. Ou seja, o homem ele estava se decompondo, ele estava deixando de ser conforme aquilo que ele havia sido criado para ser. Assim como a terra estava deixando de ser como era, ela estava se decompondo, estava se corrompendo. Então, o que a gente tira de aprendizado dessas linhas? Que a corrupção, ou o fato de nós deixarmos de ser aquilo que nós fomos criados para ser, isso entristece o coração de Deus. Tanto que a palavra vai nos dizer o quê? Que Deus, ele se arrependeu, que pesou o coração. Só que a palavra também vai nos dizer o quê? Que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Só que aqui a gente vê a palavra se arrependeu. Só que quando a palavra fala se arrependeu, quando fala de humanidade, é realmente se arrepender, é desejar não ter feito. Só que quando se trata de Deus, não é que Deus se arrependeu, mas ele se entristeceu. O coração dele ficou pesado pelo fato de o homem ao qual ele criou para a sua glória ter se corrompido, está se decompondo, está deixando de ser aquilo que deveria ser. E também tem um fato também, que a gente não vai entrar em detalhes, que seria o quê? Que quem eram, né? Existe uma indagação até os dias de hoje de quem a Bíblia fala, de quem está se retratando os filhos de Deus. Uns vão dizer o quê? Que eram os anjos caídos.
outros vão dizer que eram os descendentes de Caim, outros vão dizer o quê? Que eram antigos reis pagãos que eles cometeram o mesmo pecado de Lameque, que era o quê? A prática da poligamia. Então, ao certo, a gente não pode dizer quem eram esses filhos de Deus, né? A gente aprendeu o quê? Uma das professoras do Carisma, né, a professora Carol Mendonça, ela nos ensinou que aquilo que a Bíblia não traz como certeza, a gente não pode ter como clareza. Então, aqui são linhas teológicas, pessoas que estudaram e chegaram a algum ponto, mas a Bíblia não fala com certeza. Então, a gente não tem claro quem eram esses filhos de Deus. Mas o que a gente pode ver fortemente aqui é o quê? A tristeza do Senhor, o pesar no seu coração pelo fato do homem ter se corrompido e por isso seus dias serem o quê? Diminuídos. A palavra de Deus vai nos dizer o quê? Que existe um mandamento com promessa, que é: honra teu pai e tua mãe para que os teus dias sejam acrescentados na terra. E a gente sabe, a gente entende, né? A gente, por identidade, a gente entende que nós somos filhos de Deus. E como filhos, nós temos que honrar ao nosso Pai, que é Deus, para que os nossos dias também sejam acrescentados na terra através do cumprimento dessa promessa. E aqui a gente vê o quê? O descumprimento da promessa, os homens se corrompendo, a terra sendo corrompida e por isso seus dias sendo diminuídos ou até limitados, né? Porque a palavra ali vai nos dizer o quê? Que eles não viveriam mais do que 120 anos, no versículo de número 3. Por quê? Porque Deus, ele não se agrada. E quantas vezes a gente falou ou a gente ouve falar as pessoas dizendo: ah, mas Deus entende. Deus pode até entender, mas não concorda, né? A palavra diz o quê? Que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando nós estamos fracos, Deus vem com o seu poder e o poder dele se aperfeiçoa em nós e nós deixamos de ser fraco, porque a palavra diz o quê? Diga ao fraco que eu sou forte. Ele nos fortalece. Também vai nos dizer o quê? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se nós estamos nos sentindo fraco, ao alegrar o coração de Deus, ele nos fortalece. Quanto mais fraco nós estamos, mais nós temos que lutar para agradar o coração de Deus, para que ele venha nos fortalecer. Não adianta a gente chegar diante de Deus com desculpas: ah, porque Deus me entende, ah, porque eu sou assim, ah, porque é o meu jeito de ser. Não agrada o coração de Deus. Quando nós deixamos de ser aquilo que nós fomos chamados para ser, quando nós deixamos de ser aquilo que fomos criados para ser ou para fazer, nós entristecemos o coração de Deus. E Deus não concorda. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.